Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Então, nós estamos praticamente concluindo o conteúdo do primeiro semestre, certo? E aquela parte que a gente chama de edital do PSS1 da Universidade Federal corresponde a esse primeiro semestre. E para a gente poder começar o segundo já com a frente 3, né? Que vocês estão tendo a frente 2 com a professora normalmente, mesmo agora à distância. Mas o que eu quero dizer para vocês é a importância de vocês continuarem focados nos estudos, porque independente dessa situação que nós estamos passando ou não, o vestibular vai acontecer. Pode ser que ele retarde um pouco, adie a data, mas ele vai acabar acontecendo. E a gente não pode se afastar dos estudos. Se a gente se afastar dos estudos, para a gente voltar de novo àquele ritmo que era antes, fica muito complicado, certo? Então, para isso, a gente está preparando essas aulas para vocês, para que vocês continuem aí focados e assistam às aulas, acompanhem na apostila, façam bastante exercício e qualquer dúvida nos procure aí nos grupos, lá no fórum, em algum canto aí, estamos à disposição para ajudar vocês nessa caminhada aí, ok? Se cuidem, fiquem em casa e não deixem de estudar biologia, tá certo? Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre reprodução. Reprodução de um modo geral, tá? Dos seres vivos, e depois vocês vão ver para cada filo, para cada tipo de grupo de planta, de reino, como é que acontece na particularidade. Aqui vai ser no geral, tá? Então, a nossa aula é sobre a reprodução. Qual é a importância da reprodução? É para isso que o ser vivo existe. Ele existe para perpetuar a espécie. Então, manter as características da espécie e essa característica, né, típica dos seres vivos, a reprodução, ela pode acontecer de duas formas, né? Existe alguns seres vivos que se reproduzem assexuadamente, e chama de reprodução assexuada ou agâmica, porque não há participação de gameta, e a reprodução sexuada ou gâmica, que a gente vai, então, estudar esses dois tipos e suas variáveis ao longo dessa aula. Tá certo? Então, foca aí. Vamos lá. A reprodução assexuada, como o nome sugere, né, ela envolve apenas um organismo, certo? Um organismo e não há envolvimento de células sexuais, os chamados gametas. Por isso, o nome agâmica, esse A de negação aqui, certo? Esse tipo de reprodução, ele tem algumas variações, que a gente vai colocar aqui, as principais. Quais são as principais? O brotamento, a estrobilização e a regeneração. A gente vai ver cada tipo desses separadamente. Então, brotamento, como o nome sugere, né? Também esse tipo de reprodução assexuada também pode ser chamada de gemiparidade, tá? Então, consiste em aparecer em um organismo uma protuberância, tipo um broto, como se fosse de uma planta, e ali vai crescer um novo indivíduo a partir desse broto. Esse novo organismo, ele pode permanecer fixo naquele que lhe deu origem, tá? Ou pode cair no pé daquele, se soltar e cair próximo dele, formando um tipo de relação ecológica intraespecífica que nós denominamos de colônia. Tá? Que a gente vai estudar isso na ecologia, os tipos de relações ecológicas. Tá? Alguns organismos que fazem esse tipo de reprodução são os espongiários, as esponjas, né? E os selenterados, tá? A hidra, tal, os corais, eles podem se originar dessa maneira, como a gente mostra aqui nessa figura, né? Então, aqui tem uma esponja, um porífero, tá? E esse porífero aqui está soltando aqui um broto aqui e o outro aqui. Como eu disse, ele pode se soltar e ficar aqui próximo do outro, formando a colônia. E no caso da hidra, tá? A hidra aqui soltando um broto aqui também, certo? E ela, do mesmo jeito que a esponja, pode ficar colado aí no corpo do outro ou se soltar. Já a estrobilização, ela ocorre em selenterados, platelmintos, como na tênia, e em anelídeos, tá? Então, vai tendo uma fragmentação do indivíduo, dividindo ele em duas ou mais partes, tá? Que pode desenvolver formando um novo animal.
Então, esse processo, ele se dá o nome de estrobilização, essa parte de partir o indivíduo em vários pedaços. Tá? Como aqui, nesse salenterado, ele vai partindo aqui, o corpo dele, vai soltando essas medusas que vão fazer outro tipo de reprodução que a gente chama de metagênese. Tá? Então, esses pedacinhos aqui vão formando os indivíduos adultos, a éfera vai formando o indivíduo adulto. Esse é o tipo de reprodução assexuada chamada estrobilização. Tá? A regeneração é quando um animal ele pode reconstituir partes que foram perdidas ou mutiladas. Tá? Então, isso a gente pode ver também em espongiário. Se a gente pegar uma esponja, cortar em vários pedaços e jogar de volta no mar, cada pedacinho daquele forma um novo indivíduo. Os selenterados também acontece isso e os platelmintos. O exemplo que é mais explorado, né, assim, é dos platelmintos, a planária. Vocês já devem ter estudado na frente 2. Tá? Se uma planária for cortada em 3 partes ou mais, cada parte dela origina um novo indivíduo. Tá certo? Aqui é a planária, tá? Esse vermezinho aqui plano. Foi cortado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços. Cada pedacinho desse forma uma nova planária. Tá certo? A gente chama isso de regeneração. Também pode ser lá no braço da estrela do mar, também acontece isso. Tá? Quando ela perde um braço, ela pode regenerar o outro. Já a reprodução sexuada ou gâmica, ela envolve 2 organismos, ou pode envolver um organismo desde que ele produza os 2 tipos de gameta. Tá? Então, tem o organismo macho e tem o fêmea, tá? Que vão produzir as células sexuais, chamadas de gametas. Tá? O local onde esses gametas são produzidos, a gente já viu isso lá na gametogênese, a gente chama de gônadas. Né? A gônada masculina a gente chama de testículo e a gônada feminina a gente chama de ovário. Beleza? Quando os gametas se encontram, o espermatozoide se encontra com o óvulo, se funde com o óvulo, a gente diz que aconteceu a fecundação e forma um indivíduo diploide, chamado zigoto ou célula-ovo, que vai sofrer sucessivas divisões mitóticas para formar um novo indivíduo, tá? Na maioria das vezes. Alguns animais são unissexuados, cuidado para não confundir, ou dioicos. Tá? Então, cuidado disso aqui. Unissexuado significa que só tem um sexo em cada corpo. Dioico também. Di, 2, oico, casa. 2 casas, uma para cada sexo. Tá? Isso acontece na maioria dos organismos. Tem um macho, que tem o testículo, e a fêmea, que tem os ovários. Tá certo? Mas também existe animais hermafroditas ou monóicos. Tá? Monóico, sinônimo de hermafrodita. No corpo desse indivíduo tem as 2 gônadas, as gônadas que formam o gameta masculino e a gônada que forma o gameta feminino. Certo? Isso acontece, por exemplo, na planariazinha, que a gente viu no slide anterior. Ela, a determinada época do ano, ela produz espermatozoide, tá? Que ela troca com outra planária que também produz espermatozoide, e depois ela para de produzir espermatozoide e começa a produzir óvulos. Tá? A fecundação é cruzada, porque o óvulo dela vai ser fecundado pelo espermatozoide de outra planária. Tá? Os anelídeos também, na reprodução da minhoca, a gente vê isso claramente. Tá? E é muito interessante. A fecundação, como eu disse agora, a fecundação ou fertilização é a fusão do espermatozoide com o óvulo. Forma a célula ovo-zigoto, que vai sofrer sucessivas divisões até formar um indivíduo. Tá? Essa fecundação, esse encontro do espermatozoide com o óvulo, ele pode acontecer no meio ambiente, na água, tá? Ou internamente, dentro do corpo da fêmea. Então, há 2 locais. Quanto ao local, existem 2 tipos de fecundação. A externa e a interna. Tá? Na externa, os organismos eliminam na água os gametas. Tá? Acontece com a maioria dos peixes, certo? Com os anfíbios. E vai formar o zigoto lá na próprio meio, na água. Que vai se desenvolver fora do corpo da mãe, lá na água. Tá? Então, animais aquáticos, como peixe e anfíbios, praticam esse tipo de reprodução. A fecundação interna é uma aquisição evolutiva, né, para fazer com que os animais eles tivessem uma independência da água, pudessem dominar o ambiente terrestre. Tá?
Então, para ela acontecer, precisa do ato sexual, que na biologia a gente chama de cópula, certo? Então, o macho vai introduzir o espermatozoide no corpo da fêmea, e dentro do corpo dela, esse óvulo vai ser fecundado. Então, a fecundação vai acontecer dentro do corpo da fêmea, por isso que a gente chama de fecundação interna. Tranquilo? Então, tem dois tipos de fecundação, a externa, quanto ao meio, a externa e a interna, ok? Muito bem. A evolução do ovo, né? Então, em relação ao local de desenvolvimento do ovo, as fêmeas podem ser, no caso falando das fêmeas, porque eu estou falando do ovo, certo? Ovíparas. O que são fêmeas ovíparas? O que são fêmeas ovovivíparas e o que são fêmeas vivíparas, certo? Sendo que o desenvolvimento desses indivíduos pode acontecer de maneira direta ou indireta. Vai prestando atenção aí nesses detalhes, tá? Fêmeas ovíparas são aquelas que colocam ovos, tá? Que irão se desenvolver totalmente no meio externo. Esse ovo, para ser ovíparo, esse ovo tem que ter uma proteção, porque vai ficar no meio externo, ele pode sofrer ressecamento. Então, esses ovos vêm protegidos, como das aves, de anfíbios e de alguns mamíferos, e os insetos, vêm protegidos com uma casca calcária para evitar a desidratação. A gente vai ver isso depois, tá certo? Então, quem põe ovos para chocar é ovíparos. As fêmeas ovovivíparos, tá? Elas produzem ovos, só que esses ovos, o desenvolvimento do embrião vai se dar parcialmente dentro do corpo da fêmea. E na hora do nascimento é que ela vai colocar esse ovo já praticamente com o embrião já desenvolvido. Tá certo? Então, durante a permanência desse ovo dentro do corpo da mãe, tá? O embrião se nutre as espécies da mãe, mas consome a reserva nutritiva do ovo. Ele é independente. Tá? O ovo é um ovo normal, igual o ovo do que coloca da ovípara. Tá? Tem todos os anexos embrionários lá. O ovo é eliminado e chamado embrionado, porque no interior já existe um embrião. Então, são ovíparos algumas fêmeas de répteis, algumas cobras são ovovivíparas. Tá? E as fêmeas vivíparas são aquelas que o ovo é nutrido pela mãe. Então, nós, por exemplo, enquanto está no útero da mãe, da onde vem o alimento para nos nutrir? Vem do que a mãe come. Tá? Então, nossas fêmeas são vivíparas. Por quê? Porque elas vão parir o bebê. Não tem um ovo protegendo a gente. Certo? E a gente depende dos nutrientes da mãe para a gente se desenvolver lá no seu útero. Ok? O nascimento, no caso dos vivíparos, é através do parto. Né? Então, a mãe vai parir o seu filhote. Tá? É uma característica da maioria dos mamíferos, né? Esse tipo de fêmea. Tá? Eu disse que o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Quando é que o desenvolvimento é direto? Nosso caso. A gente já nasce muito semelhante ao adulto. Vai sofrer umas pequenas modificações. Tá? A gente não tem fases de desenvolvimento muito diferente do que o adulto tem. Tá? Então, nosso desenvolvimento é direto. Tá? Durante o desenvolvimento, as modificações são gradualmente, né, e quase não tem muita profunda modificação. Nesse caso, acontece, como eu disse, com a gente. Tá? E tem o desenvolvimento indireto. No desenvolvimento indireto, o organismo nasce na forma de uma larva, tá? E depois ele vai se modificando até atingir a fase adulta, certo? Então a gente diz que tem uma metamorfose. A metamorfose pode ser completa, se o indivíduo que nasce é muito diferente, a larva é muito diferente do adulto, ou indireta, ou incompleta, perdão, hemimetábulo. Por quê? Porque ele já parece um pouco com o adulto, a modificação é muito pouca, acontece com gafanhoto. Tá? No caso do exemplo aqui, tá, que vai sofrer metamorfose, a gente trouxe para vocês da borboleta, tá, do sapo, da mosca, são seres vivos cujo desenvolvimento é indireto, eles são com metamorfose completa, ou holometábulo. Tá? Então tem a larva, ela vai passando por modificações, se transforma na pupa, depois na crisálide e vai aí chegar na fase adulta. Tá?
Então, a borboleta é um exemplo de um ser vivo que tem desenvolvimento indireto. Ok? Partenogênese. O que é partenogênese? Parteno significa virgem, gênese, origem. Então, é o desenvolvimento de um óvulo. Um óvulo não fecundado pelo gameta masculino vai dar origem a um indivíduo. Isso é muito comum nas abelhas. O zangão, ele só tem mãe. Ele não tem pai, porque ele se origina de um óvulo não fecundado. Então, a gente diz que a reprodução do zangão é por partenogênese. Tá certo? Alguns outros seres vivos, o óvulo pode dar origem à fêmea, outros podem dar origem só macho, como é o caso da ovelha, e outros podem dar origem a macho e fêmea. Depende da situação, acredita-se que a partenogênese é um artifício evolutivo, quando há falta de macho, para a fêmea poder produzir um macho, no caso do zangão. Tá? Então, aqui nós temos a rainha, um organismo diploide, certo? Que produz óvulos haploide por meiose. Tá? E o zangão é o indivíduo haploide, tá? E ele produz espermatozoide por mitose. Esse óvulo haploide da rainha, se for fecundado por esse espermatozoide do zangão, vai formar uma célula ovozigoto. Essa célula ovozigoto diploide vai dar origem a fêmeas, ou a rainha ou a operária. Parte dos ovos dessa rainha não é fecundada e vai dar origem ao zangão, certo? Então, o zangão, aqui é a reprodução normal, sexuada, né, com 2 gametas, o masculino e o feminino, e aqui só o feminino, só o óvulo. Por isso o zangão se reproduz por partenogênese. Beleza? Reprodução. O que é poliembrionia? Já dei a dica aqui, que já apareceu aqui o tatuzinho. Todos eles são geneticamente iguais, e aqui também 2 irmãs gêmeas, idênticas, que teve filhos também muito parecidos aqui, quase idênticas também. Tá? Então, a gente chama de poliembrionia quando é a formação de 2 ou mais organismos a partir de um único ovo. Tá? Ovo, lembra que é a união do espermatozoide com o óvulo. Então, esses tatuzinhos aqui são todos eles oriundos de um ovo, de um óvulo e de um espermatozoide. Que era para formar um indivíduo só, mas no caso do tatu, toda vez forma vários indivíduos a partir desse ovozigoto. Ou são todos masculinos ou são todos femininos. Tá? Na poliembrionia, os indivíduos são sempre obrigatoriamente do mesmo sexo. Ok? Isso acontece, então, o caso mais comum é do tatu. Se tiver 4, são todos eles gêmeos idênticos, univitelínicos, ou gêmeos geneticamente iguais, monozigóticos. Ok? Os anexos embrionários. Então, algumas aquisições evolutivas apareceram no nosso desenvolvimento para poder dominar o ambiente terrestre. Tá? Então, são adaptações, né? Toda vez que a gente fala em evolução, fala em adaptação, encontrada nos embriões de répteis e aves, propiciando a evolução. Então, quem foi que dominou completamente o ambiente terrestre? Por primeiro, foi os répteis. Tá? Graças a quê? Uma série de aquisições evolutivas, entre elas esse chamado anexo embrionários. Tá? Então, nós vamos ter as seguintes adaptações. Presença de uma casca, tá, calcária, que protege o embrião contra a dissecação, que eu já falei para vocês anteriormente. Grande quantidade de vitelo, que são substâncias nutritivas para alimentar o embrião dentro desse ovo. Tá? Circundando o vitelo aparece uma clara que fornece água necessária para o desenvolvimento do embrionário. Então, a clara do ovo é praticamente para abastecer de água o embrião no seu desenvolvimento. Durante a primeira fase da embriogênese, formam-se os anexos embrionários. São adaptações necessárias ao desenvolvimento do ambiente aéreo, como eu já falei anteriormente. Existem 4 tipos de anexos embrionários para a gente estudar agora inicialmente. O saco vitelínico, o âmnio, o alantóide e o córeo. Ok? Então vamos a eles. Travou. Então vamos a ele. Aqui tem o ovo. Vamos por partes então. A casca do ovo, tá? Porosa, calcária, por onde vai trocar gases, tá certo? O córeo, que é essa película aqui que envolve tudo, toda a estrutura, tá? É o que chama córeo. Presta atenção.
Depois lá no mamífero vai ser muito importante isso. O âmnion, tá? Que também é essa película aqui, mas ela só envolve o embrião. Tá? Só está aqui o embrião, o âmnion. Aqui vai estar o líquido amniótico. A cavidade amniótica, certo? Essa parte aqui. O saco vitelínico, onde estão as substâncias nutritivas que vão nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento. O alantoide, que é uma estrutura que serve para armazenar as excretas nitrogenadas e também a respiração dele, trocar aqui gás com o meio, certo? O intestino do indivíduo que está se formando aqui, vamos supor uma ave, tá? O olho desse indivíduo, e são esses os anexos embrionários. Então, como é que são cada um deles? O saco vitelínico ou vesícula vitelínica, né? Ele é recobrindo o vitelo, tá? Do folheto, os folhetos endodérmicos, a endoderme e mesoderme, acaba formando uma estrutura com parede ricamente vascularizada, tá? Que constitui um órgão nutritivo extraembrionário, tá certo? O saco vitelínico, certo? As células endodérmicas em contato com o vitelo secretam enzima que digere o vitelo para poder alimentar o embrião que está se formando. Através dos vasos da parede mesodérmica, o material chega digerido até o embrião. O saco vitelínico é o anexo que também aparece em anfíbios, em peixes e anfíbios. É o único anexo embrionário deles, tá? Peixes e anfíbios. Alguns nem consideram isso anexo embrionário neles, tá? A partir de répteis é que a gente vai considerar mesmo, tá? O âmnion, tá? O âmnion é uma membrana que envolve o embrião, tá? Formando um grande saco cheio de fluido, conhecido como líquido amniótico, como eu disse para vocês. No caso nosso, quando rompe o âmnion, a gente diz que estourou a bolsa, né? Além de impedir e evitar a dissecação, o âmnion também protege contra eventual choque mecânico, tá? Do embrião e a casca. O alantoide, como eu disse, é uma expansão do intestino, cuja parede é ricamente vascularizada, atinge a superfície interna da casca do ovo e tem duas funções específicas, respiração e excreção. Tá? Fundindo com o córeo, forma o alantocóreo, uma membrana que é densamente vascularizada em contato com a superfície interna do ovo. Tá? Atua como órgão respiratório, já falei isso, para troca gasosa. A função excretora, o embrião está dentro do ovo. Como é que ele vai excretar as substâncias nitrogenadas dele? Não tem como, porque está num sistema fechado. Então ele vai jogando essas excretas para dentro do alantoide, tá? E fica lá como se fosse um saco de lixo, vai ficar armazenando até o seu nascimento. O córeo é uma membrana que são totalmente as outras, tá? Fica em contato com a casca pelo lado de dentro, tá? E também tem função de troca gasosa, já que uma vez que a casca calcária desses indivíduos são porosas, possibilita isso. Aqui nós temos a segmentação do ovo, tá? Que vai depender a segmentação da quantidade da distribuição do vitelo, certo? Então, vamos falar do mamífero especificamente. O nosso ovo, o ovo da nossa fêmea, ele é oligolécito. Oligo significa pouco, e lécito, vitelo. Então nós temos pouco vitelo por quê? Porque nós somos de fêmeas vivíparas. Então ela que vai alimentar a gente. Não precisa ter um ovo que vai ter bastante vitelo como nas aves e nos répteis. Tá certo? Então ele aparece envolvido por uma membrana chamada zona pelúcida. Tá? Esse ovo oligolécito. A gente viu isso lá na embriologia, ou na gametogênese. Tá? Como tem pouco vitelo, a segmentação é holoblástica. O que significa isso? O holo total. Então vai de cima embaixo, dividindo o ovo em duas partes relativamente do mesmo tamanho e depois em 4 partes relativamente do mesmo tamanho. Então ela é holoblástica igual e total. Tá? No caso do mamífero especificamente, a gente não chama de blástula, a gente chama de blastocisto. Tá? E dessa forma, o esférico blastocisto é limitado por uma camada de célula bem definida. Ah, então, o trofoderma e o trofoblasto são as células que ficam por fora, aqui. Tá? São os trofoblastos. Ele é responsável pela nidação. O que é nidar? É fixar esse embrião lá no endométrio, lá no útero, para que a gestação tenha prosseguimento. Ok? No interior do blastocisto tem uma massa de célula interna, tá?
ou chamada também de botão embrionário, que é essa massa de célula aqui, tá? O conjunto dessas células situa-se no polo animal, na parte de cima aqui, né, digamos, tá? E que vai formar o embrião, ok? A cavidade do blastocisto, essa cavidade aqui, ó, é a blastocela, tá? Então aqui nós temos o cito, né? Vamos supor que ele foi fecundado, isso aqui é o segundo corpúsculo polar, o globo polar aqui, ó, tá? E aqui ele está sofrendo a segmentação. Primeira segmentação, tá? Longitudinal. Segunda segmentação longitudinal também, forma 4. Desses 4 formam 8, 16, vai chegar no estágio de mórula, aqui a gente chama de blastocisto, né? Vamos chamar de mórula. Depois o blastocisto, que é esse aglomerado de células aqui, tá? Que ele cortado vai aparecer desse jeito aqui. Tá? Então aqui a massa celular interna, que vai formar o embrião. Essa camada de célula aqui em volta aqui é o trofoderma, o trofoblasto, tá? E aqui é a blastocela. Então esse é assim que é no mamífero, ok? Anexo embrionário no mamífero. Tá? Então durante a embriogênese do mamífero, forma-se um saco vitelínico, que devido a pouca quantidade, porque a gente vai receber alimento da mãe, ele é um órgão vestigial, ele não tem muita função para a gente não, tá? O alantóide também aparece e entra na constituição do cordão umbilical, tá? Então, o que era lá importante lá nas aves e nos répteis, para a gente, o saco vitelínico é um órgão vestigial e o alantóide vai participar da formação do cordão umbilical, tá? O córeo, formado a partir do trofoblasto, aquela camada de célula que envolve lá o ovo, tá? Do embrião, ele entrará na constituição da placenta, certo? Que é um órgão, a placenta é uma estrutura típica do mamífero. O âmnio, que envolve o embrião dentro da cavidade amniótica, protege o embrião contra a dissecação e o choque traumático. Como eu disse, quando estoura a bolsa é o âmnio. E o que sai lá, o que sai na hora que a bolsa estoura, na hora que precede o nascimento do bebê, é o líquido amniótico, tá? A ruptura do âmnio, vulgarmente chamada de bolsa, é a pé do líquido amniótico, sinaliza o início do trabalho de parto. A parte materna, a construção da placenta, certo? Porque como é que a placenta é constituída? Então a placenta, o anexo embrionário exclusivo e mais importante dos mamíferos, é constituído por uma parte embrionária e uma parte da mãe, que a gente chama de anexo misto, né? Então, o que nós temos aí? A porção embrionária, ela é formada pelo córeo que penetra no tecido uterino, formando as projeções, chamadas vilosidades coriônicas. Tá? A parte materna é constituída pelo endométrio ou mucosa uterina. Tá? As duas porções têm muitos vasos, são ricamente vascularizadas, muitos vasos sanguíneos, permitindo a troca de substância entre a mãe e o feto. Entre o trato digestório do embrião e a placenta, forma-se o cordão umbilical, no interior do qual tem 3 vasos. Presta atenção nesse detalhe aqui. 3 vasos dentro do cordão umbilical. Esses 3 vasos são quais? 2 artérias, tá? E uma veia, tá? Nos quais ocorre a troca gasosa entre o feto e a mãe. Tá? Então a mãe, além de alimentar a gente, ela também vai mandar o oxigênio e tirar o gás carbônico da gente para lançar no meio. As artérias conduzem sangue venoso do feto para a placenta, e daí vai embora para o corpo da mãe. Enquanto a veia transporta sangue arterial da placenta para o feto, tá? Para alimentar o feto e oxigenar o feto. Então aqui, olha, na veia tem sangue arterial e na artéria tem sangue venoso, ok? Aqui no caso do bebê, lá no cordão umbilical. Então aqui, as estruturas que nós temos aqui, o útero, esse músculo liso, a gente viu na embriologia, músculo liso, contração involuntária, tá? Oco. Aqui nós temos o colo do útero, certo? Aqui nós temos a trompa uterina, onde se encontrou o espermatozoide com óvulo para formar o novo indivíduo, se for o caso, tá? Aqui o endométrio. O que é o endométrio? É o tecido mais interno do útero, tá? Aqui é o endométrio. Que se não tiver gravidez, descama de 28 em 28 dias, geralmente. Aqui é a vesícula coriônica, tá? Então aqui é o endométrio e aqui é a vesícula coriônica, tá? Bastante vascularizado. O alantóide atrofiado, na gente não tem função, é um órgão vestigial, tá?
O saco vitelínico, também atrofiado, porque a gente vai receber nutriente da mãe. O córeo, como eu disse para vocês, é essa membrana aqui que envolve todas as estruturas do embrião, tá? E o âmnio. O âmnio é essa outra membrana. Olha, tem duas membranas. Uma mais externa é o córeo, tá certo? E essa mais interna aqui, que parte daqui, vem, contorna só o embrião, ó. Tá vendo aqui, ó? Acompanhando aqui, ó. Acompanha aqui. Essa aqui, mais interna aqui, é o âmnio, tá? Proteção mecânica. Depois, a placenta, tá? Tem várias funções, a gente vai ver com mais detalhes, tá? Então, a placenta aqui, troca de substâncias, nutrientes, de gases e de excretas que o embrião vai produzir, tá? Aqui ele está produzindo tudo o seu desenvolvimento, seu metabolismo, beleza? Ok. O cordão umbilical, que a gente falou que tem 3 vasos aqui dentro, tá? Para troca, para comunicação com a mãe, tá? Através da placenta. O bebê se comunica com o meio externo através da placenta. Mas entre o bebê e a placenta tem o cordão umbilical. O líquido amniótico que está dentro do âmnio, chamada bolsa, tá? No nosso caso, quando rompe o âmnio, esse líquido vai passar por aqui. A gente fala que estourou a bolsa. É o momento que antecede o parto. Tudo bem? Então, essa é a estrutura que tem nos mamíferos, de um modo geral, tá? As funções da placenta, certo? Então, nós temos garantir a fixação do embrião lá no útero, tá? A nutrição, a respiração e a excreção do embrião. Substâncias alimentares, né, glicose, aminoácidos, tudo que precisa para desenvolver do embrião, passa por lá, a água, sais minerais, o oxigênio, da mãe para o bebê, tá? Vai passar para o embrião através da veia umbilical. E já aquilo que o bebê produziu lá no útero da mãe, que não serve para ele, como gás carbônico, as excretas como ureia, eles vão ser trazidos do bebê para a placenta e daí para o sangue materno através das artérias umbilicais. Lembra que são 2 artérias e uma veia, tá certo? Além dessas funções, a placenta também exerce função imunológica endócrina, tá? A parte endócrina, ela vai produzir hormônios lactogênicos, placentário, tá? Gonadotrofina coriônica, que é o hormônio típico da gravidez, e a progesterona, tá? Hormônio relacionado à gestação, ao parto e à lactação. E, por fim, ela ainda exerce a função de imunização passiva, tá? Vai enviar anticorpos da mãe para o sangue fetal. Então, a imunização passiva é aquela no qual a gente recebe anticorpos pronto. Então, galera, por hoje, a gente vai dar um ponto final aqui, o assunto não acabou, né? Na próxima aula, a gente vai continuar falando das classificações dos animais em relação ao número de folheto embrionário, o celoma e o blastóporo. Beleza? Continue estudando e qualquer dúvida nos procure. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.